Vamos começar. Boa noite mais uma vez para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso último encontro antes da sua avaliação, que acontecerá na semana que vem, na quarta-feira. Ok? Aqui eu já vou deixar para você uma informação. Eu esqueci de avisar o terceiro semestre disso, depois eu mando uma mensagem para eles. Eu vou tentar fazer a prova de vocês de uma maneira diferente. Então fica aqui o recado. Não sei se eu vou conseguir, tá? E não sei se me permitirão fazer isso também. Existe um sistema que o Google permite, lá que é o Google Forms, onde eu consigo deixar lá colocar lá a avaliação e você responde direto no Google. Então eu postaria para você no Moodle o link para você acessar a prova no Google Forms. E a vantagem é que você teria a nota da sua prova imediatamente. Terminou a prova e enviou, você já receberia a nota da sua prova. Eu gosto desse sistema, fiz dessa forma na outra faculdade, mas eu não sei se vão me permitir fazer isso, se vão exigir que eu mande um arquivo, como foi a prova anterior, para você responder e postar. Eu acho muito mais fácil para todo mundo a prova no sistema do Google Forms, mas eu ainda tenho que saber se a coordenação vai me autorizar a fazer isso. Então, por que eu estou te informando disso? Quando chegar no dia da sua prova, existem duas possibilidades. A primeira é você abrir lá no Moodle a avaliação do segundo bimestre e ser um documento para você baixar, igual do primeiro bimestre, ou pode acontecer de você abrir lá a avaliação do segundo bimestre e ter um link. Se tiver um link, ele vai te redirecionar para uma página do Google, onde vai aparecer para você pôr o seu nome e o seu e-mail, o nome completo, muita atenção para isso, e ele vai te liberando uma questão por vez. Você responde uma questão, envia, ele te libera a próxima. E assim ele vai jogando as questões. Então, eu pretendo fazer assim. A prova de vocês é do terceiro semestre. Acho mais fácil, mais rápido. Você não precisa ficar esperando a nota ser lançada, postada, tudo fica aparecendo na hora. Mas vou ter que depender da autorização da instituição. Se você vê o arquivo lá em PDF, é porque eu não fui autorizado. Já fique ciente disso. Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre norma jurídica, o nosso último conteúdo para avaliação. E nós terminamos a aula passada falando sobre sanção. Sanção direta, sanção indireta e sanção invalidativa. É isso mesmo? Você confirma para mim que foi aqui que a gente parou? Foi. Foi aqui, né? Então a gente falou sobre isso, né? Povo? Não, prof, acho que você só parou aqui, mas você não continuou, eu acho. Não continuei, eu só parei aqui. Isso, eu acho que foi isso a última aula. De qualquer forma, vamos fazer um apanhado, então, sobre sanção direta, indireta e invalidativa. Primeiro, a gente tem que entender que a sanção é a consequência pelo descumprimento do preceito. Nós vimos que na estrutura da norma jurídica nós temos preceito e sanção. O preceito é aquela delimitação que nós temos, né, que vai ser positiva, negativa ou permissiva. Já falamos sobre isso, onde a norma lá estabelece algum tipo de comportamento e o preceito vai estabelecer ou uma forma de se comportar ou uma forma de organização, um modo de organização. As duas ideias básicas do preceito. Quando o preceito ele for descumprido, não for observado, nós temos a sanção, a consequência pelo descumprimento da norma, pelo descumprimento do preceito. A sanção, essa consequência, ela pode ser direta, indireta ou invalidativa. Então, quando que a gente tem sanção direta, indireta ou invalidativa? Vou escrever aqui no chat para que você possa copiar, tá? Sanção direta. Quando é possível forçar a outra parte a cumprir a determinação. Então, a sanção direta, ela atinge diretamente aquilo que a pessoa está buscando.
ela garante diretamente o direito desejado pela parte. Então, sanção direta, quando é possível forçar o outro, lembra que a relação ela é sempre bilateral, então nós temos na sanção direta essa possibilidade de forçar a outra parte a cumprir a sua obrigação, a respeitar o preceito, né? Aqui nós temos a possibilidade do uso da coação, ou seja, o uso da força, a pessoa na marra pode ser forçada, obrigada a cumprir a obrigação, atinge diretamente o interesse da parte. Exemplo. João foi condenado ao pagamento de R$ 5.000 em favor de José. Mas ele não paga. Então, esse é um exemplo que a gente coloca. Quando a pessoa não cumpre uma obrigação como essa, uma obrigação de pagar, o que pode o juiz determinar? O juiz, nesse caso, o juiz pode determinar a penhora online. O que é isso? É o bloqueio desse valor em contas que o João possa manter. Então, o juiz vai expedir uma ordem direto ao Banco Central, onde eles vão buscar em todos os bancos que são que existem no Brasil, né? Bradesco, Santander, Itaú, Unibanco, Banco do Brasil, Caixa, enfim, qualquer banco existente no Brasil, se tem contas em nome do João, e tendo conta e tendo dinheiro, vai bloquear. Vai bloquear até o limite dos R$ 5.000. Então, nesse caso, o juiz pode determinar a penhora online, ou seja, bloqueio de dinheiro da conta do devedor. Mas e se ele não tem dinheiro? Aí percebe, por que isso é uma sanção direta? Ele descumpriu a norma. A norma diz, a dívida é possível? Vocês vão estudar o contrato de empréstimo. É possível emprestar dinheiro, é preciso fazer compra e venda, a dívida existe. Agora, toda dívida tem um determinado momento em que ela deve ser paga. Quando a pessoa não cumpre e não realiza o pagamento no momento previsto, ela descumpriu a norma e ela vai ter, então, a consequência, que é o que a gente chama de sanção, a consequência pelo descumprimento da norma. E, sendo uma sanção direta, essa consequência vai atingir exatamente aquilo que a outra parte está buscando. Exemplo, o credor, aquele que quer receber, teve o direito reconhecido de R$ 5.000. O devedor não pagou, o juiz vai lá e bloqueia R$ 5.000, diretamente da conta do devedor. Por isso que isso é um tipo de sanção direta, porque ela atinge diretamente aquilo que a pessoa está atrás. Uma outra forma de sanção direta é, por exemplo, nesse caso do João e do José. O João não tem dinheiro em conta, ou pelo menos não tem a quantidade suficiente para pagar os R$ 5.000, mas ele tem uma moto. Outro exemplo que nós temos aqui, que é sanção direta também. Exemplo, juiz, diante da negativa de penhora online, ou seja, não tinha dinheiro, determina a busca e apreensão de uma moto do João. E aí a moto vale esses R$ 5.000. Aí você pode estar se perguntando assim, professor, mas o José não queria moto, ele queria R$ 5.000. Não importa, mas quando ele apreende a moto pode ser vendida e, sendo vendida, ela vai se transformar no dinheiro. Então, nós temos a possibilidade do leilão. Sempre que o juiz bloqueia um bem para garantir uma dívida, esse bem ele pode ser leiloado. E se ele for leiloado, ele vai se transformar em dinheiro. E, consequentemente, nós teremos ali o pagamento da parte. Nós teríamos ali o pagamento da pessoa interessada. A professora Fabiola, pelo jeito, está entrando na aula. Sabe-se lá Deus para fazer o quê? Enfim, vamos continuar. Né? Fabiola, não sei se vai querer falar alguma coisa, mas enfim, vamos lá. Então, quando nós pensamos em sanção direta... Óbvio, eu vim aqui para atrapalhar. Você acha que eu vim aqui para assistir sua aula? Mas é claro. Fala, criatura.
Oi, primeiro semestre. Acho que eu atrapalhei mesmo, né? É claro. E já Esse é o primeiro perceberam que você é uma pessoa semestre? extremamente grossa, que você já falou que quer atrapalhar antes de falar boa noite. Então ele já Esse é o sentiu primeiro que semestre? é o primeiro semestre. Por que o Márcio está aqui se ele está falando no quinto? Na verdade, a Ô, sala é professor, só um Ué, pouquinho, professor. Boa noite, boa noite. boa noite. Antes de boa noite, eu já chego aqui dominando a sala, né? É que a professora vai dar presença para quem participou Cristiano, vai puxar daquele saco da conteúdo. pessoa, vai. Vou. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiro A Fabiola, semestre. a Gente, eu Fabiola conheço só um monte de engrandece. aluno aqui. Cristiano participou da live, obrigada. Eu vi você lá, De Cristiano. nada. Sempre que tiver, me chama. Opa, Cristiano, ele já me conhece desde que eu era criança, porque ele é muito mais velho que eu, né, Tiso? Ah, tinha que falar isso? Mas o Cristiano me conhece, né? Nos conhecemos aí já há algum tempo. Pois é. Bacana, Cristiano, ter você entre nossos alunos. Juro que isso aqui é água, não é vodka, não, viu? Eu ia perguntar isso Aham. na live, mas fiquei sem graça. Ó, duas Sua coisas que você cara precisa me fazer isso, agradecer. né? Eu não perguntei A se era cara vodka do na sua Tiso, quando a gente caneta está e não fazendo alguma perguntei do coisa Fábio na importante, sua ele live deixa a também. gente desconcertada. Esse Tiso, tá? Boa noite, Vínia de Vinícius, né? É. Te conhece de algum lugar, Isso. Vinícius? Ai. Ele já foi preso já. Ah, não faço criminal? Como é que... Você encontrou com ele na Isso delegacia. aí é você fake estava sendo news. O preso. Cristiano tá soltando deve ser fake news nas para mim. baladas da vida aí. É. Oi, Sei Laura. não, hein? Oi, Nayara. Oi, Nayuri. Bruno. Maria Eduarda. Boa Gabriele. noite, professora. Tudo bem? Mariana. Fernando. Mariana. Luiz Guilherme. Thales. Boa noite. Meu Deus do céu, não termina essa Olha a matéria hoje. educação desse primeiro semestre. Aprende, Boa Tiso. noite, professora. Tudo bem? Eu vim só dar uma apavoradinha mesmo aqui, só dar um oi para vocês, tá? Dizer para vocês que vocês são guerreiros, são esforçados. Tiso, passa no final aquele vídeo que eu mandei o link para ele. Eu não sei que vídeo é esse. Eu vou mandar no seu WhatsApp. Eu vim aqui para passar esse vídeo aqui, mas você está dando aula. Eu achei que você estava só embromando. Mas eu prefiro mandar depois pro WhatsApp. Essa conversa meio Augusto Cury eu não curto não, sabe? Não é Augusto Cury. É Leandro Carnal. Não, é um vídeo bonito que fala... Então, tá bom. Vou resumir aqui e vou deixar só um recado para o primeiro semestre. Depois você manda o link para eles na turma. É um vídeo que, em resumo, ele nos fala sobre o nosso esforço, que tudo é conquistado pelo nosso esforço. E não importa o tempo que nós estamos, ninguém precisa estar no mesmo tempo. Ninguém precisa começar a faculdade com 17, você pode começar com 30, com 60, com 70. Desde que você seja feliz com o que você esteja fazendo, tá? E ele diz lá que talvez o que nós mais fazemos na vida é andar, aprender, é uma conquista quando aprendemos a andar, e talvez andamos por 40, 50, 60 anos na nossa vida, e assim tropeçamos, viramos o pé, erramos. Então, errar é humano, tá? Mas o nosso esforço sempre vale a pena, desde que nós façamos com amor. Eu quero dizer para vocês, primeiro semestre, que vocês são guerreiros por começar o curso de Direito e já acontecer essa virada de ponta cabeça na nossa vida, no nosso dia a dia, tá? Então, dizer que nós contamos com vocês, possivelmente nos encontraremos em sala no segundo semestre, tá? Não sabemos ainda corretamente as disciplinas, mas se continuar conforme sempre foi, lecionarei para vocês no segundo semestre, estaremos juntos, tá? Com direito empresarial, que o Tiso ama, e eu conto com todos vocês. Não desistam, não desistam. Tudo que nós fazemos é porque vocês estão conosco, tá? Em momento algum, nós pensamos em vamos fazer para cumprir com a nossa obrigação. Não, isso é muito mais que a nossa obrigação. Isso é amor realmente ao nosso material, e nosso material são vocês. E nós estamos aqui com vocês de braços, como eu disse lá no quinto semestre, braços virtuais abertos, porque não podemos nos abraçar, né? Mas estamos aqui todo ouvidos e todo coração para vocês, tá?
Aproveitem bastante do professor Tiso, que é um amigo que eu considero muito, um conhecimento extraordinário. Suga, gente, suga. Põe a seringuinha na veia dele e liga direto na sua veia, que o resultado aí vai ser fantástico, tá? Inclusive, o apelido dele é Ursinho, porque ele tem essa cara todo queridinho. Olha, se não é um ursinho, pimpão, gente. Maravilhoso esse professor Tiso. Eu amo esse amigo aí. Pessoal, eu só vim atrapalhar para deixar esse recado para vocês mesmo, tá? Então, o que vocês precisarem de nós continuaremos à disposição de vocês. Você pode dar aula agora, Tiso, tá? Obrigado. Tchau, Fabiola. Um grande beijo para vocês, gente. Beijo, obrigado, Fabiola. Depois eu venho com o meu vídeo motivacional, tá? Depois eu mando o link. Eu já assisti esse vídeo, se você falando eu me lembrei. Mas eu mando para eles o link depois, pode deixar. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigado, Fabiola. Pessoal, acabei de colocar para vocês no chat um resumo bastante direto sobre sanção direta. Vamos retomar aqui. A sanção direta, ela vai atingir exatamente aquilo que se busca, no caso, quero dinheiro, bloqueio dinheiro, ou então ela vai atingir algum elemento paralelo que possa ser transformado naquilo que se busca. Ou seja, no final das contas, ela vai atingir aquilo que é desejado. Se a parte, desde o início, deseja como elemento, como consequência do descumprimento, um valor, é o valor que vai ser alcançado, seja por meio de um bloqueio de dinheiro na conta, seja por meio de um bloqueio de um bem que possa ser transformado em dinheiro. Então, é isso que vai definir uma sanção direta, porque ela vai, de fato, obrigar a pessoa a cumprir a sua obrigação. Porque, nesse caso, ela não quer pagar, a pessoa não quer pagar. Não vai depender dela, vai ser bloqueado algum veículo, vai ser bloqueado algum bem. Na pior das hipóteses, o oficial de justiça vai entrar na casa do devedor e procurar se tem algum bem ali que possa ser vendido. Então, vai ser só se a pessoa realmente estiver em uma situação de muita simplicidade, muita penúria, aí você não vai conseguir receber mesmo, ou o valor for muito alto, talvez não consegue vender as coisas a ponto de chegar até esse valor. Mas existindo alguma coisa, a pessoa vai receber, certo? A sanção indireta. Prof, eu tenho uma dúvida. Oi? Tenho uma dúvida, prof. Diga. Vamos dizer assim, quando o juiz sanciona, né? Se ele sanciona uma pessoa jurídica, também a sanção também cai para a pessoa natural? Depende. Normalmente, vai depender primeiro da situação, Vinícius, de qual o tipo de pessoa jurídica que nós estamos falando. Quando vocês forem estudar direito empresarial, vocês vão estudar que existem vários tipos de sociedade. Então, a gente tem sociedade individual, né, que é aquela figura do empresário individual. Hoje em dia, nós temos a sociedade limitada, que é a mais comum. Tem sociedade em contas de participação, tem a sociedade anônima, tem a sociedade em comandita simples. Tem várias classificações de sociedade. Cada tipo de sociedade vai ter alguma consequência nessa sua pergunta. A maioria das sociedades que nós temos é a sociedade limitada. E por que ela chama limitada? Porque ela protege, limita o patrimônio, o alcance ao patrimônio das pessoas naturais. Então, se a pessoa jurídica limitada, sociedade limitada, tem uma dívida, é o patrimônio da pessoa jurídica que vai responder pela dívida. Em regra, não se atinge o patrimônio dos sócios, porque a sociedade limitada prevê essa proteção. Só que ainda assim, nós temos a possibilidade de romper com essa proteção e atingir o patrimônio dos sócios. É o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Não sei se vocês já chegaram nesse ponto no Código Civil. Já vimos com o Sabino. Oi? Sim, já vimos com o Sabino que existe a ocultação de bens. Existe o quê? Ocultação de bens. A pessoa oculta o bem. Não só quando tem ocultação de bens, né? Os requisitos para desconsideração, ela se dá quando ocorre abuso da personalidade jurídica. E ela é caracterizada ou pelo desvio de finalidade, né? E tem
desvio de finalidade tem mais um requisito, mas tem que olhar o artigo 51 do Código Civil que vai falar sobre isso. Não preciso necessariamente ter essa coisa de estar deliberadamente ocultando bens. É possível a desconsideração da personalidade jurídica sempre que houver o chamado abuso de personalidade. E aí eu vou desrespeitar essa proteção que a sociedade naturalmente coloca sobre o patrimônio dos sócios. Então, a regra, para te responder essa pergunta, a pessoa jurídica responde pelos seus débitos. Isso não chega aos sócios. A não ser se for empresário individual em que se comunica tudo. Aí o empresário individual sofre diretamente. Do contrário, é a pessoa jurídica que responde. Isso é a regra geral. Mas é possível, como vocês já estudaram, no Código Civil é o artigo 51, no Código de Defesa do Consumidor é o artigo 28, que vai falar sobre desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? É a possibilidade de atingir os sócios por dívida da empresa. Essa é a chamada desconsideração clássica. Nós temos, e foi inserida pelo novo CPC, pelo novo Código de Processo Civil, a desconsideração inversa, em que a dívida é da pessoa natural e quem vai pagar a dívida da pessoa natural é a empresa em que essa pessoa é sócia. Então, é possível também fazer o caminho inverso. Isso não existia até 2015 e foi, então, institucionalizada, legalmente falando, pelo Código de Processo Civil atual. Então, a gente tem que pensar sempre na regra e na exceção. Entendeu? Beleza, Vinícius? Sim, sim. Vamos lá, então. Sanção indireta. Trata-se de... Opa, tem que colocar aqui para escrever. Assim, de consequência que tem o objetivo de incentivar, estimular o cumprimento da obrigação, mas não consegue obrigar efetivamente esse cumprimento. Aqui é a ideia da sanção indireta. Então, nós estamos diante de uma consequência, pelo descumprimento de uma sanção que vai atingir circunstâncias paralelas. E ela tem o objetivo de incentivar o descumpridor da norma a cumprir a sua obrigação. Então, nós temos mecanismos incentivadores. Mas, se mesmo com esses mecanismos eles não resultarem em nenhum efeito, eu não vou ter a obrigação cumprida. Então, a sanção indireta, ela incentiva a pessoa a cumprir a norma. Dá ali um estímulo para que ela cumpra a norma. Mas se isso não for suficiente, infelizmente, a pessoa vai ficar sem receber a outra pessoa. Diferente da sanção direta, em que ela obriga a pessoa a cumprir a sua obrigação. Exemplo de sanção indireta é a prisão civil e a multa. Multa civil. Vamos pensar num exemplo. Quando um cara tem que pagar a pensão alimentícia para o filho e ele não paga, então o filho, representado pela sua mãe, ingressa com a ação de execução de alimentos, cobrando até as 3 últimas parcelas não pagas, mais recentes. Pelo rito do Código de Processo Civil, pelo procedimento previsto pelo CPC, esse cara, o réu, o devedor, ele vai ser citado. O juiz determina a citação dele. Para quê? Ele vai receber uma carta dizendo o seguinte: pague a dívida ou justifique a impossibilidade de pagamento, sob pena de prisão. Então, o juiz fala assim: paga, e se você não pagar, você vai ser preso. Essa é a determinação que nós teremos por parte do juiz. E aí? Como que isso vai ficar na prática? Vamos imaginar que ele não pague. O juiz vai determinar que ele seja preso por até 90 dias. Esse tempo que ele ficar preso, ele não vai substituir o débito, não vai pagar o débito. Cada dia preso diminui R$10. Não é assim que funciona. Ele só é colocado na cadeia como forma de estimular ele a pagar, porque a ideia é: ninguém gosta de ficar preso. Então, quando a pessoa percebe que ela vai ser presa, ela dá um jeito de pagar. E, de verdade, esse estímulo ele é mágico.
A pessoa não paga de jeito nenhum pensão. A hora que ela é presa, o dinheiro brota. E ela paga. Porque ninguém quer ficar preso. Mas nas hipóteses mais difíceis, imagine que a pessoa não pagou pensão porque realmente está desempregado, não tem de onde tirar. Esse cara é preso. Vai passar lá o tempo que o juiz determinou a prisão, no máximo 90 dias, ele vai ser solto. A dívida vai continuar existindo, ou seja, a obrigação não foi cumprida. Por isso que isso é uma sanção indireta. Ela só é uma forma de dar uma forçada na barra para que ele cumpra a obrigação. Mas se ainda assim isso não for suficiente, ele vai continuar sem cumprir a obrigação. Então, a prisão não gera automaticamente o pagamento. Agora, a penhora de dinheiro, o bloqueio de dinheiro gera pagamento. O bloqueio de um veículo para ser leiloado gera pagamento. Por isso que é direta. Agora, a prisão não. A prisão é só uma forma de estimular ele a pagar. A multa. Quando o juiz fixa para a pessoa, você está condenado a pagar um determinado valor. O juiz vai intimar a parte e falar assim, ó, pague em 15 dias sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. O que ele está dizendo? Olha, paga agora que o valor é menor. Se você não pagar nesse momento, o valor vai ficar maior e vai ser mais difícil para pagar. Então, a multa vem como um incentivo para a pessoa cumprir imediatamente. Mas e se ele não cumprir? A obrigação não foi satisfeita, vai ter que tentar achar um outro meio. Então, é isso que a gente tem que entender. Na sanção direta, ela vai diretamente naquilo que a pessoa está buscando, ou ela pode pegar algo diverso que será transformado no que a pessoa está buscando, por meio de um leilão, por exemplo. Na indireta, não. Eu só tenho ali esses dois mecanismos, ou prisão ou a multa, para incentivar a pessoa a cumprir. Mas se isso não for suficiente, a pessoa vai continuar sem cumprir a obrigação. Tudo bem até aqui? Certo? Terceira sanção é a sanção invalidativa. E aqui o próprio nome explica, né? Sanção invalidativa. Deixa eu esqueci de colocar aqui. Invalidativa. Ela invalida um ato jurídico. Então, alguma situação foi praticada sem respeitar critérios, eu vou ter como consequência a invalidação. Exemplo, artigo 171 do Código Civil, ou também artigo 166 do Código Civil. O artigo 171 vai falar da anulação ou anulabilidade do negócio jurídico. Então, negócio jurídico é as negociações que as pessoas fazem, por exemplo, uma compra e venda é um negócio jurídico. E aí o artigo 171 vai dizer o seguinte, é anulável o negócio jurídico realizado por relativamente incapaz, se ele realizar sozinho. Se ele tiver assistido pelo seu representante, pelo seu pai, pela sua mãe, não. Mas se ele sozinho assinar, esse ato ele é anulável. Então, a sanção invalidativa é aquela que vai tornar sem efeito o ato praticado, vai invalidar aquela situação. Então, o 171 fala de anulação do negócio jurídico, o 166 fala sobre a nulidade do negócio jurídico. Você vai estudar em direito civil que existe diferença entre nulo e anulável, entre aquilo que tem nulidade e aquilo que tem anulabilidade. São coisas diferentes. Se eu tenho como consequência do desrespeito da norma a invalidação daquilo, a sua nulidade, a sua anulação, isso é uma sanção invalidativa. Certo? Aqui a invalidativa acaba sendo bem tranquila. Agora, pessoal, nós temos que gastar um tempinho falando sobre as características da norma jurídica. E isso acaba sendo bem tranquilo. Eu vou passar de uma maneira geral, a gente já falou sobre algumas características, né? Mas isso é muito tranquilo. Não se esqueça, a aula está sendo gravada e vai ser postada ainda essa semana para vocês. Vamos lá. Bilateralidade, a gente já falou sobre isso. A norma jurídica, ela é bilateral. Por que ela é bilateral? Porque a relação jurídica se desenvolve entre duas ou mais pessoas. Então, nós temos, sempre quando temos uma relação jurídica, a possibilidade de enxergarmos dois polos dessa relação. Pelo menos duas pessoas envolvidas. Se eu tenho uma compra e venda, eu tenho vendedor e comprador. Se eu tenho
uma pensão alimentícia, eu tenho o alimentante e o alimentado. Se eu tenho uma indenização, eu tenho aquele que recebe, eu tenho aquele que paga. Se eu tenho uma adoção, eu tenho o adotante e o adotado. Então, nós teremos sempre em uma relação jurídica pelo menos dois polos envolvidos, duas pessoas envolvidas. E é isso que indica essa característica chamada bilateralidade. Pensa bi de dois. Só um cuidado, não é que vai ser sempre dois, pode ser mais do que dois. Eu posso ter uma relação jurídica de muitas pessoas. Imagina uma pessoa que falece e tem lá 10 herdeiros. É uma relação jurídica entre 11 pessoas. A questão é que a bilateralidade coloca assim, pelo menos duas partes envolvidas diante de uma relação jurídica. Ok? Segunda característica que nós temos é a generalidade. O que é generalidade? A norma, ela deve ser geral, genérica, para tratar as pessoas de maneira igual. A generalidade é uma forma de garantir a igualdade de tratamento. Então, a norma ela tem que ser geral, genérica, para poder ser usada da mesma maneira por várias pessoas. Certo? Então, essa é a figura que nós temos como generalidade. Certo? Terceira característica, abstratividade. A norma precisa ser abstrata. Por que a norma precisa ser abstrata? Porque ela precisa atingir o máximo de situações. Pense, jovem, se eu tivesse que criar uma norma para cada peculiaridade da vida, não ia existir papel no mundo para ter tanto artigo e tanta lei. Porque são muitas peculiaridades que cada pessoa possui. Então, a norma sendo abstrata, ela tem a possibilidade de atingir o máximo de situações. Então, a ideia é que a norma seja ampla mesmo, para atingir o máximo de situações, sem prever casos muito concretos ou muito específicos. A ideia é ser bastante abstrata. Tanto que é muito comum as pessoas usarem o termo a norma é geral, no sentido de generalidade, e abstrata, até quase como sinônimos. Próxima característica que nós temos é a imperatividade. O que isso significa? A norma, ela produz os seus efeitos de maneira obrigatória. Então, a norma ela é imperativa, ela vale. E pronto. Ela pode ser aplicada de maneira obrigatória. A imperatividade é no sentido da sua obrigatoriedade. Coercibilidade é a possibilidade do uso da força, da coação. Coercibilidade, possibilidade do uso da força. Lembra? Se a norma for descumprida, a pessoa pode ser obrigada a cumprir a norma na marra. Fulano foi indicado como testemunha. Ele não quer ir. O juiz manda a polícia buscar e ele vai chegar no fórum de Camburão. Porque não a norma ela permite o uso da força. Lembra que a gente comentou que essa é uma diferença da norma jurídica para a norma moral? A norma jurídica eu consigo obrigar na marra, na força, e a norma moral não. E a última característica é a heteronomia. O que significa heteronomia? Ela é válida independentemente da adesão. Pela heteronomia, eu reconheço que a norma provém do Estado, via de regra. Não depende de mim. E ela vai valer independentemente do que eu acho sobre ela. A norma jurídica não depende da minha aceitação pessoal sobre concordar ou não concordar com ela, sobre me submeter ou não me submeter a ela. Com isso, nós temos as características da norma jurídica. Nós estamos com 2 minutos. Para não interromper o raciocínio do próximo tópico, a gente vai encerrar esse momento e eu já envio o outro link para o Cristiano. Eu vou enviar imediatamente, tá?